Minhas amigas, meus amigos, um prazer recebê-los aqui virtualmente para o nosso webinar Café com Compliance do Vale de Advogados. Essa é a segunda edição do Café com Compliance. Nós realizamos a primeira com a Roberta Codinotto, o Renato Cini, para falar um pouco sobre comunicação e também cultura organizacional, a importância da comunicação e da cultura no tema compliance nas grandes corporações. E, a partir de agora, nessa segunda edição, vamos fazer os nossos cafés virtualmente, considerando a recomendação de afastamento, de distanciamento social nesse momento. Eu quero agradecer a presença de todos, a audiência de vocês, e apresentar, desde já, os nossos palestrantes de hoje. O tema é um tema muito importante, em especial para os advogados. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do compliance na advocacia. Os escritórios de advocacia hoje estão todos estruturados, preparados para ofertar trabalhos de consultoria, de desenvolvimento, de implantação de sistemas de compliance para as empresas. Mas é importante saber também como é que os escritórios estão se organizando internamente sob essa ótica de compliance. Todos nós sabemos que o escritório de advocacia, ele, pela natureza da sua atividade, ao representar uma empresa, ele se relaciona também com o poder público, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, e essa relação, é claro, que precisa ser também cuidadosa. E na relação com os clientes, relação com os demais escritórios de advocacia, a relação interna, como é que o tema compliance está sendo trabalhado. E para falar sobre este tema, nós convidamos dois expoentes do compliance no Brasil. Eu quero apresentar o nosso amigo Marco Aurélio Borges de Paula, que é advogado, é autor do livro 8 Motivos para o Advogado Mergulhar no Compliance, da editora Fórum, que fará a sua fala inicial, e, na sequência, também teremos o prazer de ouvir o Gustavo Biagioli, que é professor, advogado e o Chief Compliance Officer do Demarest Advogados. Então, sejam bem-vindos, Marco Aurélio, seja bem-vindo, Gustavo, é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Então, de largado, eu já gostaria de passar a palavra para o Marco Aurélio para falar um pouquinho sobre a sua experiência como advogado e consultor e um pouquinho também do tema que você trabalhou no seu livro, estimulando os advogados a mergulharem num tema tão importante nos dias de hoje, como é o sistema de compliance nas grandes empresas, a integridade. Por favor, Marco Aurélio. Então, vamos lá. Muito bom dia a todas e a todas e a todos. É um imenso prazer, ministro, participar desse webinar, sobretudo por estar ao lado de profissionais tão capacitados, amigos que admiro. Né? É um prazer, sobretudo, também por estar diante de tantas pessoas, passamos de 300 inscritos, isso é uma alegria imensa, né? Fazer essa relação virtual. É uma novidade para mim, devo dizer, é a primeira vez que eu faço um webinar com tantas pessoas inscritas. Aliás, é o que o Covid-19 tem provocado, né? Criado todas essas situações de novidade. Temos que encará-las com otimismo, com assertividade, e tratar de compliance é também uma enorme alegria. É uma oportunidade também para estudar, para ler, para assistir outros webinars, lives, é o que eu tenho feito nos últimos dias, lido muitas notícias, algumas frases, algumas lições estão muito vivas na minha mente, tenho refletido bastante. E uma dessas frases, dita na última segunda-feira pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, me chamou muito a atenção e eu quero começar por ela. Vocês sabem que na última segunda-feira o ministro da Saúde confirmou a sua permanência no Ministério, o que, no meu modo de ver, foi uma decisão muito sábia. Naquele instante, ele reforçou a importância de agirmos conforme a ciência. E ele, então, disse, agiremos conforme a ciência, a disciplina
o planejamento e o foco. Reforçou essas 4 palavrinhas. Eu quero fazer aqui, senhor ministro, uma abordagem a partir dessas 4 importantes palavras. Tá bem? Eu quero começar de trás para frente, pelo foco. Qual é o foco hoje de qualquer escritório de advocacia ou de qualquer programa de compliance em escritórios de advocacia? Os clientes. Os clientes em primeiro lugar. Então, temos como exemplo a seguinte situação. Um escritório que possui um programa efetivo de compliance descobre, através de uma investigação, que um dos seus advogados, ou o que é pior, um dos seus advogados correspondentes, que é um risco para o escritório, que um desses advogados, então, paga uma propina para um servidor público para ter uma decisão pública favorável ao cliente. É claro que, diante dessa situação, várias decisões terão de ser tomadas. Não é? Respostas eficazes, tempestivas a um problema precisa ser tomada. E, inclusive, com a possibilidade do escritório tomar uma decisão no sentido de cooperação com os órgãos formais de controle. É nessa hora que nós temos que pensar no cliente, né? Nós não podemos perder de vista os interesses dos nossos clientes. Essa informação principal, é o que nós temos que ter em conta, sobretudo no momento como o de hoje, um momento de crise, né? Priorizarmos a relação que temos com os clientes, uma relação de confiança, uma relação de transparência. É claro que numa situação como essa, descoberto o fato ilícito, nós temos que averiguar com atenção o que de fato aconteceu. E, provavelmente, chamar o cliente para uma conversa. E só então tomar uma decisão A ou B. Né? Jogando luz nesse aspecto da corrupção, porque vale frisar que programas de compliance não são programas focados exclusivamente em corrupção. Tá? Mas vamos lançar luz nessa questão do combate à corrupção, tendo a anticorrupção como foco no programa de compliance. O combate à corrupção ele é feito em vários setores, em vários níveis. Então, vamos imaginar que o advogado se relacione com parlamentares, na fase de elaboração de normas jurídicas. Né? O compliance vai detectar ali um enorme risco, porque o advogado pode ultrapassar, ir além daquela linha tênue, né, do lobby legítimo. E também pode haver corrupção em outras esferas, na esfera administrativa, na esfera de aplicação do direito. Né? E, claro, esse é o tipo de coisa que qualquer profissional de compliance, diretor de compliance, tem que ter em conta. Né? Então, nós conseguimos identificar, por exemplo, advogados se relacionando com magistrados, com juízes, com desembargadores, com oficiais de justiça, com cartórios, advogados se relacionando com auditores fiscais, com conselheiros de tribunais tributários, com o CARF, identificamos riscos no relacionamento do advogado com delegados de polícia, com investigadores, com policiais e entre muitos outros servidores públicos. Então, veja que, se compararmos a empresa, o escritório de advocacia com qualquer outro setor da economia, com qualquer outra empresa, nós vamos perceber que a intensidade da relação do advogado com o poder público, com os servidores públicos, é muito alta. Então, o risco é elevado, o que justifica um programa de compliance em escritórios de advocacia. Ou seja, os escritórios de advocacia, além de olhar para fora, ao oferecimento de serviços de consultoria, de compliance, também deve olhar para dentro. Tá? Mas vejam, claro, temos que ter os clientes em primeiro lugar, né, como foco.
Mas um programa de compliance e escritórios de advocacia ele não vai ser efetivo se nós também não olharmos para dentro, para o público interno do escritório, para os nossos colaboradores. Nós só vamos poder atingir um nível de maturidade, de efetividade no programa de compliance se nós tivermos relações qualitativas entre os diversos colaboradores do escritório. A saúde do ambiente organizacional deve existir. Não é? Nós não podemos, nós não teremos sucesso na concretização de um programa de compliance, por exemplo, se tivermos um ambiente contaminado, tóxico, com assédio moral, com assédio sexual. Então, nós temos que ter também uma atenção muito especial com o público interno da organização. Há um livro muito conhecido que tem como título O Cliente em Segundo Lugar. Porque se você tiver advogados satisfeitos, engajados, é claro que a performance será muito mais alta e o output, ou seja, o serviço de advocacia, será majorado, será melhorado. Então, foco no cliente, evidentemente, nessa relação de confiança, nessa relação de transparência, mas foco também no público interno. Não se cria uma cultura de ética e compliance em qualquer organização sem confiança, sem cooperação. Robert Putnam, um autor clássico da ciência política, diz exatamente isso. Né? A confiança promove a cooperação. E o programa de compliance é baseado em cooperação. Então, nós não podemos esquecer também o público interno, os colaboradores. Devemos motivar as pessoas. Né? E não tem como motivar, né, Gustavo, doutor Valdir, se não estiver bem claro o que se pretende dos nossos colaboradores. Né? Por isso, vale fazer a pergunta. Está claro para todos os colaboradores do escritório o objetivo da organização, que é a de geração de valor de longo prazo? Tá? Qual a visão de futuro do seu escritório? Se não houver um objetivo definido, uma estratégia definida para alcançar esses objetivos, não há como gerir todos os recursos de uma organização. Não há como motivar, não há como dirigir as pessoas, como controlar os resultados da atuação de cada colaborador. E é por isso que eu já chego à segunda palavra das 4 citadas pelo ministro da Saúde: planejamento. E agora eu quero recordar uma frase que o ministro Valdir Simão citou ontem. O que o ministro disse no webinar do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa? O ministro Valdir Simão, sabiamente, baseado em fatos, disse: não há planejamento estratégico no Brasil. Né? Diga-se de passagem, o Ministério do Planejamento, assumido pelo ministro Valdir há alguns anos atrás, gerido pelo ministro Valdir, foi extinto. Isso é um sinal muito claro da importância que se dá ao planejamento estratégico no Brasil. Bom, se não há planejamento estratégico no nível federal, você imagina o que ocorre, ou melhor, não ocorre no plano estadual e municipal. E assim também é com relação às empresas. Bom, falando em planejamento, nós podemos falar na técnica de avaliação de ambientes que precede o planejamento, a análise FOFA, através da qual nós avaliamos as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. As ameaças, por exemplo, ao próprio programa de integridade. Analisar, por exemplo, o ambiente interno, vale destacar esse ponto, analisar se há liderança, se os líderes, se os sócios do escritório patrocinam a ideia da ética e do compliance, avaliar se há recursos, material humano, material físico, para que o departamento de compliance atinja os objetivos de longo prazo da organização. Né? A verdade é que falta, de fato, o básico, o fundamental, uma análise de longo prazo, uma visão de futuro, um planejamento estratégico para atravessar essa crise atual, né? Sem danos à imagem da organização, sem danos à imagem do escritório de advocacia. As pessoas
ignoram o risco reputacional, ignoram que se esse risco se materializado, pode ser altamente oneroso no período pós-crise, lá no futuro. Nós temos que ter disciplina, e essa é a penúltima palavrinha citada pelo ministro da Saúde, disciplina. Afinal de contas, é claro, a gente hoje, qualquer organização, ela está focada em caixa, caixa, receita, mitigação de despesas, mas nós não podemos deixar de olhar para o futuro, para o longo prazo. As pessoas, elas se lembrarão das atitudes das pessoas, das omissões das empresas desse momento. E o custo pode ser oneroso porque você pode perder clientes, você pode perder parceiros. Então, também tem uma repercussão financeira, no quesito do risco reputacional. Nós não podemos esquecer, portanto, de olharmos para o longo prazo. E pensamos hoje, por exemplo, se no período de bonança, se no período de prosperidade econômica há fraudes em razão da ganância das pessoas, no período de crise, o que bate nas pessoas é o desespero. Então, é claro que a possibilidade, o risco de fraude de qualquer espécie, corrupção entre elas, pode existir, pode ser aumentado. É no período de crise que a pessoa fica desesperada e tenta criar mecanismos para levar dinheiro para casa, para alimentar a esposa, para alimentar os filhos. Se nós não priorizarmos também no momento de crise os controles, ainda que o programa de compliance não seja estritamente de controle, os custos podem ser elevados, pode ser fatal. Bom, manter a disciplina com bom senso, com equilíbrio, sem permissividade, sem flexibilidade, sem afrouxamento do programa de compliance, isso é muito importante, sobretudo em momentos de crise. E aí eu chego, então, ministro Gustavo, a última palavrinha. Ciência. Ciência, isso que o Ministério da Saúde tem reforçado com frequência. O que nós podemos entender como ciência para nós, profissionais do compliance? Boas práticas, ações baseadas em evidências. O objetivo aqui é termos um programa de compliance efetivo. Um programa que não seja de fachada, para inglês ver, como costumamos dizer. Mas o que seria, então, um programa efetivo? Segundo os maiores especialistas, aqui eu cito o Rui Chen, Eugênio Souza, Linda Trevinho, Philip Velman e muitos outros, um programa de compliance efetivo é aquele baseado em valores, aquele que dá vida, que deixa claro e que, enfim, define os valores da organização, que cria um ambiente propício, que reconheça e que encoraje atitudes ético e legalmente sadias. Um programa de compliance efetivo é aquele que desenvolve um senso de autorresponsabilidade, um senso de responsabilidade compartilhada entre os diversos colaboradores. A pessoa, em sentindo-se feliz na organização, e é por isso que eu falo sempre de ambiente institucional, sentindo-se feliz e engajada, ela será o guardião da integridade de qualquer estrutura. O programa de compliance efetivo é aquele baseado em valores. Há estudos que comprovam isso que eu acabo de dizer. Estimular o cumprimento voluntário de todo o conjunto normativo, de todo o direito positivo, de todas as normas internas, código de conduta, por exemplo, da organização, e externas. Eu falo especificamente, no caso dos advogados, nossa Constituição Federal, evidentemente, o Código de Ética e Disciplina da OAB, o Estatuto do Advogado, e todas as regulamentações, por exemplo, as decisões do Código de Ética e Disciplina, do Tribunal de Ética e Disciplina. E para finalizar, ministro Gustavo, eu quero citar, por exemplo, o artigo 2º do Código de Ética e Disciplina. Lá no inciso 8º, diz o seguinte: o advogado deve abster-se, veja, de utilizar de influência indevida em seu benefício
ou do cliente. Isso é algo que o diretor de compliance tem que ter em conta, né? Tem que disseminar esse tipo de norma, né? Deve abster-se de vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso, deve abster-se de emprestar concurso aos que atentam contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana, ou seja, deve abster-se de ajudar alguém a cometer um ilícito, né? Quando falamos, portanto, em ciência, nós falamos em programas efetivos, evitando os programas de prateleira, os programas com um tamanho único, como se isso pudesse existir para diferentes situações. Nós não podemos falar no programa de compliance para um escritório de advocacia que atende uma pessoa física, que atende pessoas físicas, compararmos com um programa que um escritório que atende pessoas jurídicas, né, com ações em bolsa. Os programas têm que ser distintos, né? Enfim, são essas considerações que eu gostaria de fazer nesse momento. Muito obrigado, Marco Aurélio. Parabéns, excelente exposição, apontando aqui quais são as dimensões que os escritórios devem observar. Na verdade, você acabou dando aqui para a gente uma aula de gestão, né? Quando você fala dos 4 pilares que precisam ser considerados: o foco, planejamento, disciplina e ciência. Antes de passar a palavra para o Gustavo, eu queria dizer que hoje nós estamos com uma audiência de 180 pessoas nesse momento. Obrigado pela presença de todos. Sensacional. E fiquem à vontade para, por intermédio do nosso canal no YouTube, também fazer perguntas que, na medida do possível, eu vou tentar endereçar aos nossos palestrantes. Gustavo, você tem a experiência prática, né, no dia a dia, como compliance officer de um grande escritório de advocacia, respeitado, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, mas também abordando assim, uma coisa que ficou claro na exposição do Marco, é que, na verdade, um sistema de compliance e integridade ele está associado, internalizado em todo o ambiente de governança e gestão. O escritório deve estar internalizado. Não há como você falar em compliance se não houver um planejamento estratégico estruturado, se a organização não tiver propósito, é isso que ele falou bastante, quer dizer, se as pessoas dentro da organização não saberem qual é a razão de existir do escritório, né? Se não existirem valores já arraigados, e entre esses valores a integridade, a ética, a transparência são fundamentais. E ele falou também de disciplina. É claro que nós precisamos também de controles, né? E como é que é isso na prática? Como é que eu equilibro essas medidas de controle mais rígidas, né, com ações que possam aprimorar a cultura daquele escritório, de forma que as decisões do dia a dia sejam tomadas baseadas em princípios éticos, né? Ou seja, que os valores, que o valor da integridade, da transparência, da ética seja vivenciado no dia a dia, né? Quer dizer, como é que é possível essa conciliação? Em que medida nós conseguimos evoluir para um ambiente 100% ético, em que as regras elas possam ser ajustadas de forma a não impactar negativamente o dia a dia do escritório e o processo decisório? Então, Gustavo, fale um pouco da sua experiência no Demarest, por favor. Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro eu começo fazendo um rápido agradecimento aqui ao ministro Aldir Simão, ao Marco Aurélio, enfim, ao VAR de Advogados, pelo convite. Prazer imenso estar aqui falando para um grupo grande de espectadores que estão acompanhando a gente nesse momento e outros que irão, tenho certeza, acessar depois essa gravação no YouTube. Então, para mim, enfim, como um profissional de compliance e acostumado, né, com essa missão, né, de divulgar e falar sobre o dia a dia do compliance, o compliance na prática, né, é sempre um prazer enorme poder estar aqui compartilhando com os senhores. Bom, o Marco
como bem disse, o ministro traçou muito bem aí, né, o caminho da gestão, né, que é um dos pontos que eu considero talvez aí o mais fundamental, basilar, quando a gente fala em compliance, né? Não existe compliance numa empresa e tampouco num escritório de advocacia sem os pilares de gestão. Mas eu vou começar, e aí já pegando um pouco o gancho da pergunta do ministro, por aquilo que eu entendo que seja, enfim, de longe, né, com muita vantagem, muita folga, larga folga, o mais importante pilar de qualquer programa de compliance, aí seja numa empresa, seja no escritório de advocacia, que é o que a gente chama do apoio da alta administração, né? E pelo apoio da alta administração, aí trazendo para o nosso universo, né, da advocacia, ele se manifesta exatamente naquele ponto em que o marco explora a questão da identidade corporativa, né, das pessoas que compõem o escritório terem a consciência, né, do valor que elas querem criar no longo prazo. Então, esse exercício, né, e eu já estou colocando aqui, de novo, de uma forma muito prática, como uma espécie de um beabá para a gente fazer um programa, para qualquer um de vocês construir um programa, né, no seu escritório de advocacia, é fazer esse exercício da identidade organizacional, né? Quer dizer, refletir sobre qual é a missão, a visão e principalmente quais são os valores do escritório. A partir da estruturação dessa identidade organizacional é que você efetivamente vai construir a base do que é a consciência da alta administração. E a partir dessa consciência, ou seja, sem ela, nada mais será possível, né? Não adianta a gente construir código, nenhum dos instrumentos, não adianta nem começar a fazer a nossa avaliação de riscos do escritório, se o ponto de partida, né, se o ponto basilar de tudo não for o apoio da alta administração, ou seja, se os sócios do escritório não estiverem absolutamente convictos de que a integridade, né, e a ética serão pilares de sustentação do escritório, porque a intenção aqui é de geração de valor no longo prazo. Então, esse, para mim, é o ponto principal. E aí, a partir daí, ministro, como a gente consegue vivenciar essa decisão, né? Quer dizer, como é que a gente transforma essa decisão em ações práticas, né? Atitudes no dia a dia? E eu entendo que o segundo ponto, né, depois da criação dessa consciência, é a estruturação de um conjunto de normas. Eu não gosto muito de falar de normas porque eu gosto de um sentido sempre bastante vivo das palavras, né? Então, eu vou colocar como um conjunto de orientações, né, que todas as pessoas que compõem a estrutura do escritório, né, o que nas empresas a gente costuma chamar de stakeholders, né, mas e também se aplica ao escritório, sejam as pessoas, né, os demais advogados, estagiários, paralegais, administrativos, enfim, todas as pessoas que compõem essa estrutura do escritório, a partir, né, do exemplo, né, da alta administração, eles terem a plena consciência de qual é a expectativa do escritório em relação ao comportamento delas. E isso se faz através de um instrumento muito claro aí, muito caro a todos nós, que é o chamado Código de Ética, né? Código de Ética que, pegando também um pouquinho do gancho do que o Marco compartilhou com a gente há pouco, ele, de certa forma, ele espelha, em alguma medida, o próprio Código de Ética e Disciplina da advocacia, não é? Que começa lá dizendo que o exercício da advocacia tem que ser compatível com os princípios éticos, né? Isso é um ponto fundamental do nosso Código de Ética como advogados, né? Do exercício da advocacia, e ele se estende, né? Ele trespassa esse princípio até atingir um nível bastante prático, bastante palpável, né, das nossas atitudes, na medida em que ele vai entrando no nosso dia a dia, galgando degrau a degrau ali todos os assuntos de interesse do escritório que compõem riscos. Então, esse processo da criação do Código de Ética e Conduta de um escritório de advocacia, ele vai acontecendo
justamente na medida em que a avaliação dos riscos vai sendo feita, não é? Então, é um processo dinâmico, vivo, não é? Ele não é para ser uma letra morta, ele não é para ser escrito uma vez só e nunca mais revisitado, né? Ou escrito de uma única vez por uma única pessoa e abraçado por todos, como se fosse uma verdade absoluta. Não, ele é um processo vivo de construção. E esse processo vivo de construção se dá quando o escritório, consciente, a partir do exercício daquele pilar fundamental da alta administração, vai explorando, né, vai identificando e explorando risco a risco que o escritório de advocacia incorre nas práticas do dia a dia. E não são poucos esses riscos, né? Eu posso passar aqui por vários deles, mas a título exemplificativo, eu gosto de dizer, que acho que é um ponto que o Marcos salientou bastante também, acho que o ministro também, quando começou a exposição, é o fato de que, como advogados, nós representamos interesses alheios, não é? E temos procuração para fazer isso. Então, nós somos, né, a longa-manos do cliente ali, nós somos uma extensão, né, da intenção e dos interesses dos nossos clientes. Então, além, né, o advogado, por definição, ele abraça, ele absorve riscos que são absolutamente externos, digamos assim, à sua própria pessoa, né, ou à sua própria atividade profissional em si, na medida em que ele defende interesses alheios. Então, a gente tem que fazer a somatória desses riscos, né? Quais são os riscos da minha organização e quais são os riscos que eu estou comprando, né, que eu estou absorvendo na medida em que eu defendo interesses dos meus clientes. Esse é um processo longo, né? E a primeira coisa que o advogado tem que ter em mente quando vai estudar esses riscos é que ele não pode colocá-los em conflito. Esses interesses que ele representa jamais poderão estar em conflito entre si. Então, o chamado conflito de interesses é talvez o primeiro dos riscos que a gente observa quando vai fazer a avaliação. Quer dizer, quais interesses eu defendo e, por consequência, quais interesses eu não posso defender. Porque está lá também no nosso código, está lá no Estatuto da Advocacia, e a gente não pode defender interesses conflitantes, nós não podemos nos colocar nessa situação. Então, além disso, né, um outro risco grande, muito grande, que o advogado tem sempre que, para o qual o advogado tem sempre que se atentar, o risco do sigilo profissional. Né? Que tipo de interesses eu defendo e qual é a minha responsabilidade em protegê-los? Protegê-los de quem? Protegê-los do restante da sociedade. Né? Existe na relação advogado-cliente uma das relações talvez mais peculiares, né, que existem na sociedade, aquela do sigilo profissional, aquela em que o cliente me conta coisas que eventualmente eu terei que guardá-las para mim apenas, né? Construir a defesa do meu cliente com base nas informações que eu recebo dele, nos segredos, nas informações sigilosas que eu recebo dele, e essas informações eu deverei conservá-las seguras comigo. Então, esse também é um outro ponto que talvez distingua aí a advocacia da imensa maioria das profissões, né, da imensa maioria das atividades profissionais que a gente vê nas empresas. Então, um dos riscos mais comuns nesse aspecto, por exemplo, é a atenção que o advogado precisa ter para saber, para escolher, para avaliar o risco potencial que o seu cliente representa à sua profissão, a sua estrutura, aquilo que ele construiu, não é? Como o seu escritório, enfim, né? A sua atividade profissional. Esse risco, né? A sopesação, o sopesamento, desse risco, ele tem que ser fundamental para que eu tenha consciência de que eu estou assumindo riscos que eu posso, né? Com os quais eu posso trabalhar, não é? E que eu não estarei comprometendo a ética que eu lá no meu juramento da advocacia, né, no nosso código de ética e disciplina, nós nos comprometemos a respeitar. Né? Então, o que a gente vê hoje em dia, muitas vezes, é um questionamento, né, dos limites do sigilo profissional para o advogado. A gente tem alguns aí, e nos muitos fóruns de compliance para a advocacia que eu participo, muito se discute, por exemplo, questões relacionadas à lavagem de dinheiro,
né, que é um caso clássico, digamos assim, quer dizer, em que medida, né, o advogado, evasão fiscal, enfim, em que medida o advogado contribui, né, e o advogado participa, né, atua como, até mesmo como um partícipe, como muitas vezes é interpretado, para a perpetração de um mal feito, né, de uma irregularidade ou até de uma ilegalidade, na medida em que ele está auxiliando o seu cliente. Então, essas são questões que devem ser levantadas nessa avaliação de risco. Que qual vai ser o caminho que eu, profissional da advocacia, vou tomar para, ao mesmo tempo em que eu defendo os interesses do meu cliente, eu não comprometo a minha ética profissional. Existe um limite e devemos admitir, devemos trabalhar com essa ideia de que esse limite nem sempre é absolutamente claro para todos, e que a gente precisa sempre estar atento, né, ao qual a gente precisa estar sempre atento. Além disso, o próprio relacionamento do escritório de advocacia e do advogado com o poder público traz para a gente também uma série de outros riscos que precisam estar ali contemplados na nossa avaliação. Então, qual vai ser a minha política, por exemplo, para me relacionar com o poder público, para fazer reuniões com pessoas que representam a administração pública, não é? Isso tem que estar, de alguma forma, o profissional precisa estar protegido. Ele precisa tomar cuidados práticos ali, como, por exemplo, respeitar a agenda, né? A agenda do servidor público, ela precisa ser pública, né? Como o próprio nome diz. Então, o trabalho do servidor, ele é público, portanto, a agenda, as pessoas com quem ele conversa, quem ele recebe, né? Os assuntos dos quais ele trata, devem, em tese, né, em teoria, sempre serem públicos. E o advogado precisa caminhar exatamente nessa linha, precisa tomar o cuidado, né, de estar absolutamente aderente a esse princípio. Portanto, reuniões com órgãos públicos e com pessoas que representam a administração pública devem ser, por natureza, públicas, né? Devem respeitar a agenda e devem estar sempre, de alguma forma, protegidas, digamos assim, de qualquer desconfiança que paire sobre o relacionamento do advogado com esse ente. Com isso, ele consegue se proteger, né? Com isso, ele consegue criar evidências de que ele, em nenhum momento, cruzou essa linha, né, da transparência, né, que deve ser uma orientação, enfim, geral para os atos da administração pública. Ir acompanhado também, né, Gustavo? Pelo menos mais um colega do escritório, reduzir em ata, são políticas importantes. Exatamente. Na medida em que você respeita a publicidade disso, né, você se vale aí, né, de elementos como esse que você citou, Marco, de estar acompanhado, né, e de registrar aquilo que foi discutido. Olha, eu tratei com esta pessoa desse assunto, neste local, neste horário, né, e estavam presentes as seguintes pessoas. Então, isso dá garantias ao advogado de que ele está absolutamente, né, percorrendo um caminho ali que lhe é permitido, né, que está dentro dos padrões de ética que dele é esperado, né? E isso deve constar de uma política para o escritório. Então, eu estou falando dessa evolução, né, da reflexão que o advogado precisa fazer, dos riscos aos quais ele está sujeito, né, e de cada risco desse, né, que tipo de instrumentalização ele vai construir a partir disso. Então, essas políticas e o código de ética e conduta do seu escritório, eles vão estar exatamente cobrindo cada um desses aspectos, né? Por exemplo, questões de presentes, entretenimento, né, que também é outro assunto, né? Como se dá o relacionamento não só do advogado com a administração pública e seus representantes, mas também entre o seu advogado e os seus clientes, né, eventualmente até parceiros e fornecedores. Como se dá? Da mesma forma, por exemplo, que uma empresa reflete sobre isso, não é? Então, como eu, como um prestador de serviço, vou me relacionar com clientes ou potenciais clientes, é também um risco ao qual eu estou sujeito. Não é? Durante muitos anos, a gente sabe isso, foi uma questão amplamente debatida do ponto de vista cultural no Brasil, era muito comum você, a troca constante, né, de presentes e gentilezas e hospitalidades, enfim, em vários sentidos, entre fornecedores e tomadores de serviço. Era muito comum
E isso era muito pouco questionado. A gente sabe, o advogado precisa ter consciência também de que está inserido nesse contexto de tempo e espaço, né, que muitas coisas mudaram, né, que muitas dessas práticas hoje elas foram revisitadas e, em boa parte, abolidas. Então, portanto, um escritório que estava, por exemplo, acostumado a encantar os seus clientes com presentes, né, e entretenimentos, enfim, hospitalidades afins, sabe hoje que está sujeito inclusive as próprias políticas dessas entidades, né, dessas empresas e tudo mais. Então, hoje, quando algum advogado me pergunta, né, eu posso mandar, né, vou dar um exemplo bem prático aqui, né, bastante comum, posso mandar uma garrafa de vinho para um cliente? Eu digo a ele, a primeira pergunta que eu sempre faço é a seguinte, né, a primeira reflexão que você precisa fazer: o seu cliente pode aceitar esse presente? Né? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer, porque se a resposta for negativa, você já resolveu, você já, né, passa para a próxima, porque essa já foi resolvida. Mas digamos que sim, que ele não tem essa informação, por exemplo, ou que ele até já tenha confirmado, o cliente tenha dito, não, eu aceito. Então, a segunda reflexão, qual é que você tem que fazer nesse sentido? Bom, qual é o seu relacionamento com ele? Ele já é um cliente de longa data, você está comemorando especificamente uma vitória numa ação, ou ele é apenas um prospect, como a gente fala, né? Uma empresa que você gostaria de ter como cliente, né? E que você, por um acaso, está participando nesse momento de um processo licitatório, né? daquela empresa. Então, esse contexto, né? Ele tem que ser muito bem observado. E eu sou muito favorável a uma reflexão, e é por isso que eu acho que os instrumentos normativos em si, eles jamais vão esgotar a prática do compliance. Eu sou muito favorável a uma reflexão humana sobre o contexto, não é? Então, muitas empresas tentam de várias formas tentar cobrir todos os aspectos, né? Todos os aspectos hipotéticos aí que eventualmente poderiam surgir, e a gente sabe que esse é um exercício inalcançável, digamos assim, né? Porque sempre vai haver uma exceção, sempre vai haver uma justificativa, sempre vai haver uma situação que, no caso prático, você vai precisar se debruçar sobre ela e vai precisar refletir sobre ela para poder chegar a uma conclusão. Então, e por isso aí, de novo, eu resgato aquele ponto lá atrás, principal, que é o conceito, a ideia basilar de que a alta administração está absolutamente consciente dos valores da organização, né? E, a partir dali, ela extrapola, ela cascateia esses valores para todos aqueles que participam daquela organização. E, a partir do exemplo que ela fornece, não é? Que ela performa ali para eles, é que esses valores são absorvidos por todos. Então, a partir dessa reflexão, fica fácil você pegar um exemplo concreto e trazê-lo, né, fazer essa subsunção aí, digamos, do fato à norma, né, digamos, olha, como a gente encaixa essa realidade prática naquilo que a gente entende como sendo mais adequado para a gente atuar, né, para a gente agir nesse caso. Então, essa reflexão, ela é permanente, ela é absolutamente constante. A partir, então, seguindo o nosso raciocínio, a partir, então, da elaboração desses riscos, da avaliação desses riscos e da construção, né, do nosso código e das nossas políticas, eu tenho aí a instrumentalização, né, para a gente poder trabalhar, para todas as pessoas que participam da minha organização terem a consciência dos meus valores e de qual é a expectativa. Eu gosto sempre de utilizar essa palavra, né? O que é esperado da gente em termos de comportamento, em termos de prática para a organização. Então, aquilo precisa ser um referencial. Gustavo, é o meu único referencial? Não, de forma alguma, né? Aquele é um dos meus referenciais e é importantíssimo que ele exista. Mas eu terei outros referenciais ali também no meu ambiente para trabalhar. Não é? Então, eu tenho a própria alta administração e o exemplo dela, né? O exemplo dos sócios como meu grande referencial. Eu tenho todo o instrumental normativo, as políticas, o código, o estatuto da advocacia como referencial. E eu tenho também outros referenciais que estão ali, né, à minha disposição, que é, por exemplo, a própria estrutura do compliance, né? Então, o canal de comunicação com pessoas que possam orientá-lo da melhor forma possível naquela situação, né? Então, esse é outro dos elementos, dos instrumentos que a gente constrói no nosso programa de compliance para o escritório. Então, assim,
e aí fazendo um parênteses, né? Eu sou um profissional, quando o Demarest fez o convite para eu integrar o escritório como um diretor administrativo, um Chief Compliance Officer, para construir o compliance interno do escritório, eu sabia exatamente o que eles estavam buscando. Eles estavam buscando um profissional que pudesse fazer o papel, né, que seria mais bem feito, né, mais bem entregue por um profissional de mercado do que diretamente por um sócio, por uma questão, que aquilo que o Marco colocou na exposição dele, de foco, né? Por uma questão de você dar prioridade para aquilo sobre qualquer outro interesse. Então, os sócios têm os seus focos, enfim, diários, né? Em cada uma das áreas que eles atuam. E o Demarest possui, inclusive, uma área de compliance. Lá tenho o prazer de trabalhar com a equipe do Eloy, lá na Eloy Risso, lá na área de compliance do Demarest. São meus clientes internos, assim como são todas as outras áreas do escritório, né? Agora, o Chief Compliance Officer, ele será aquela pessoa que terá foco para dar essa orientação, para tirar as dúvidas, né? Para encaminhar as questões que são trazidas pelos nossos colaboradores, inclusive pelos nossos parceiros, fornecedores e até pelos nossos clientes. Todas essas dúvidas são encaminhadas dentro de uma estrutura que tem foco, tem prioridade para fazer isso, né? Então, isso também é muito importante. Além de você criar toda a estrutura, né, todo o arcabouço aí que a gente precisa das orientações, é muito importante que você tenha pessoas que tenham foco realmente em fazer a prática, né, o dia a dia daquele compliance acontecer. E aí eu me dirijo aos escritórios, aos pequenos escritórios, por exemplo, que me dizem, poxa, Gustavo, mas eu não tenho uma estrutura que eu possa ter um Chief Compliance Officer, por exemplo, como tem um grande escritório de advocacia. Se você não tem um Chief Compliance Officer 100% dedicado, de mercado, 100% dedicado a essa atividade, você precisa ter um colaborador ou mesmo um sócio, mas que tenha genuinamente, acho que essa é a palavra, dedicação para essa atividade, não é? Uma pessoa que, inclusive, o que eu quero dizer por genuinamente? Eu quero dizer que essa pessoa precisa ser cobrada de alguma forma, nesse sentido, né? Então, o que muitas vezes acontece é o contrário, né? O sócio ou o colaborador que é eventualmente destacado para essa função, além dele não ser cobrado pela entrega, pelo desempenho das suas tarefas nessa atividade, ainda por cima ele tem sobre si o peso da cobrança de outras responsabilidades no escritório. Então, eu já vi muitos sócios reclamarem comigo de outros escritórios, né? Falarem, poxa, eu tento, mas eu tenho KPI para vender, enfim, né? Eu preciso trazer receita para o escritório. Então, a pessoa que é designada para isso, e a gente chama isso, lá na linguagem da CGU, né, ministro, de instância responsável, né, segundo pilar da CGU, da estruturação do programa de compliance, a gente chama isso de instância responsável. Então, assim, se você não tem uma instância responsável, você não pode dar àquela pessoa que tem outras atividades, outras responsabilidades, uma missão tão dura, né, tão complexa como essa, sem exigir dela que ela desempenhe, né, tenha os seus atingimentos aí de objetivos nessa área e ainda por cima cobrando dela o atingimento de outros objetivos. Então, isso é muito importante. Gustavo, eu não tenho condições de ter um Chief Compliance Officer? Ótimo, não tem problema. Mas designe uma instância responsável que seja cobrada por isso e que seja cobrada na medida que ela consiga atingir, performar os seus outros objetivos equilibradamente. Não é? Não dá para exigir o mesmo de um sócio que não tem essa função, a mesma performance de um escritório, de um sócio, perdão, que tem. Então, aquele sócio que tem a função do compliance no escritório, ele, obviamente, dele terá que ser esperado, certamente, menos esforço em relação ao atingimento dos objetivos financeiros do que aquele que carrega consigo essa função, ok? Isso tem que estar muito claro. Então, se estruturamos aí o apoio da auto-administração, a criação da instância responsável, a criação dos instrumentos, né? Todos os instrumentos que nos ajudam, que é o canal, né, de atendimento, né? Eu não gosto nem de chamar de canal, né? Eu já ouvi vários escritórios falando, a gente não gosta de chamar de canal de denúncia, né? No Demarest a gente chama de canal de alerta, por exemplo, né? Tenha um nome que você queira dar, é um canal de atendimento a questões de compliance. Você tem o código de ética, as políticas, esse canal
Você criou seus controles internos. Né? O que são os controles internos do escritório? São todos aqueles pontos, aqueles locais onde você vai se debruçar no escritório para saber o tamanho, a partir da sua avaliação de risco, qual é o tipo de revisão, de controle que você vai precisar colocar para mitigar riscos. Então, dando um exemplo aqui muito prático, por exemplo, é na área, por exemplo, que faz o controle das notas, né? Das notas de despesas do escritório. Então, ali eu preciso saber, por exemplo, se as notas que o pessoal está colocando ali correspondem efetivamente aos serviços que foram prestados. Então, aquele é um controle interno que eu tenho. Eu faço uma comparação entre aquilo que foi debitado em termos de serviço, né, aquilo que foi registrado como tendo sido atividades performadas, com as notas de despesas, né, enfim, os lançamentos que são feitos para ter certeza de que aquilo está absolutamente em consonância. Né? Então, esse é só um dos exemplos. Tem muitos outros, né, que a gente poderia citar aqui. Ao construir tudo isso, e aí eu já vou finalizando, a gente tem aí 4 dos 5 pilares, né, que são aqueles pilares, de novo, que eu citei da CGU, principais para a estruturação do programa. O quinto deles nada mais é do que o monitoramento contínuo, né, que o Marco também falou, que é aquela questão, pegando aí aquela palavra que ele citou, da disciplina. Né? Então, você ter a disciplina de fazer o monitoramento e o aprimoramento contínuo. Lembrando que compliance é sempre uma questão dinâmica e viva dentro do escritório. Então, nunca dá para dizer, e também pegando mais um gancho aqui do Marco, nunca dá para dizer que o seu programa de compliance é aquele tamanho único, né? Um tamanho único que serve para tudo. Não, o seu programa terá que ser frequentemente revisitado e terá que ser redimensionado na medida da sua realidade. Então, se a sua realidade é uma, você precisa ter um programa de compliance A. Se a sua realidade é outra, o seu programa precisa ter características B. Não existe, como a gente costuma dizer, o one size fits all, né? Aquele tamanho único que serve para todo mundo. Esse monitoramento contínuo vai justamente ajudar o profissional de compliance do escritório de advocacia a entender quais são as suas prioridades, onde ele precisa atacar. E é muito importante, a gente sabe, os recursos não são muitos para ninguém, né? Não importa qual é o tamanho da sua estrutura. Então, o investimento que você faz no seu programa, eu posso garantir, é sempre muito baixo, perto do retorno que você tem com a existência dele. Porque são poucas, é muito mais uma questão de esforço, de dedicação, do que efetivamente de altos investimentos em estrutura. Porque, como eu disse, é praticamente um exercício, primeiro, né, um exercício mental, digamos assim, né, que depois você vai se traduzir na realidade, de compromisso, né? Depois uma estruturação, que você tem todo o material também dentro do seu próprio escritório para fazer, depois uma criação, né, de instrumentos que não vai demandar também uma série de investimentos pesados nesse sentido. Então, você sabendo aonde você quer chegar, quais os seus valores, né, a dedicação que você precisa ter, os instrumentos que você criou e a forma como você vai trabalhar no dia a dia para ter certeza de que esses instrumentos, essas diretrizes estão sendo respeitadas, tudo isso eu posso garantir não representa um grande investimento financeiro para o seu escritório. É um investimento de tempo, é um investimento de dedicação. E através disso é que você constrói a sua geração de valor de longo prazo. Peço desculpas porque eu me estendi bastante, porque eu tenho vontade de falar muita coisa a respeito disso. Mas eu devolvo a palavra aqui ao ministro. Obrigado, Gustavo. Como que você já deu um manual prático de como implantar um programa de um sistema de integridade no escritório de advocacia, passando por todos os pilares, dimensões, os alertas. Bom, a gente está com mais de 300 pessoas assistindo, vocês estão de parabéns, eu acho que o tema é vibrante, vocês também estão mandando muito bem. Eu queria aqui emendar com algumas perguntas que chegaram também, algumas reflexões, provocando aqui o Marco Aurélio. Ficou muito claro aqui, na tua fala e também na fala do Gustavo, que, quer dizer, a implantação do sistema de integridade no escritório de advocacia ela é muito próxima do ponto de vista da metodologia, os pilares, os instrumentos de um programa, um sistema de integridade numa empresa. Mas como é que a gente trabalha nos pequenos escritórios?
E, às vezes, um advogado que é um trabalhador autônomo, né? Não tem uma empresa. E o interessante é que um advogado com essas características pode ser vir a ser contratado por uma grande corporação que tem um programa de integridade robusto. Né? Como é que a gente deve orientar aos pequenos escritórios que não terão, por exemplo, condições de fazer um investimento ou um trabalhador individual, um advogado individual? Né? E se puder, tem uma pergunta interessante, na verdade duas que eu queria que você respondesse, Marco Aurélio. O Pedro Henrique fala, como é que eu faço para conciliar as cláusulas anticorrupção, né, dos contratos da empresa, do cliente e do próprio escritório de advocacia? Né? E há uma pergunta do Roberto Abramides sobre certificação. Né? Está me ocorrendo aqui, de repente, a OAB não deveria fazer o papel de um órgão certificador de sistemas de integridade, escritórios de advocacia? Em que medida a gente poderia evoluir para um processo de certificação específico para escritórios de advocacia? Então, e depois, na sequência, eu quero que a Roberta Codinhoto ela está pedindo aqui para o Gustavo explorar um pouco as dificuldades do ponto de vista da cultura, como é que você implementa essa cultura no escritório. Porque essa parte mecânica, né, instrumental, está muito claro, né? Mas quais são os grandes desafios? Como é que convence as pessoas? Né? Como é que você faz com que a cultura daquele escritório, no seu caso, Demarest, abrace o sistema de compliance e as pessoas vivenciem isso no dia a dia, fazendo disso algo também prazeroso, algo que seja que me dê como profissional, como sócio, como advogado, como paralegal, como colaborador, me dê legitime, quer dizer, a atuação do sistema de compliance perante as pessoas e nos dê orgulho de trabalhar num escritório que tenha um sistema de integridade como esse. Começando com o Marco Aurélio e, na sequência, o Gustavo. Bom, o que a gente tem que ter sempre em mente é que agir em conformidade agrega valor. Agrega valor ao advogado individual, ele é visto como um advogado muito mais confiável, a capacidade, portanto, de prospectar clientes e esteja buscando uma advocacia séria é muito maior. Tá? Você passa a confiança da qualidade do seu serviço, você oferece segurança para o seu cliente. Um advogado individual, é claro que tem que estar sempre atento àquilo que a própria Ordem dos Advogados do Brasil preceitua, né? Através das suas normativas, através das decisões, eu repito isso, ficar atento às decisões do Tribunal de Ética e Disciplina. Agora, o pequeno escritório, isso é muito comum, sim, eu tenho sido demandado nesse sentido, e vejo alguns problemas. Eu quero ressaltar a fala do Gustavo, já fazendo um link com aquilo que eu concluí na minha fala, da efetividade do programa de compliance. É claro que há algumas sugestões da própria CGU, em parceria com o SEBRAE, que para pequenas empresas não exige, por exemplo, um canal de denúncia. O brasileiro é muito criativo e eu tenho certeza que tem como criar ferramentas para que esse input, essa condução de informação que faz do programa de compliance ser vivo, né, que possa ser atualizado, isso é fundamental. E nós sabemos que a revelação de atos fraudulentos, de desvios comportamentais, muitas vezes a gente acaba descobrindo por denúncia. Então, veja, não ia seguir à risca esse tipo de coisa, como o Gustavo disse, não é realmente muito custoso. O mais importante é que você seja reconhecido como escritório que tem um programa de compliance efetivo. Né? Eu parabenizo o Demarest, parabenizo pela contratação de um profissional tão qualificado como o Gustavo, porque ele é a referência. Ele é o farol, aquela pessoa que vai construir relação de confiança. Se não tiver relação de confiança, é muito provável que o programa de compliance seja inócuo.
Então, um pequeno escritório, muitas vezes, precisa, sim, ter uma pessoa responsável que tenha foco na prevenção de qualquer tipo de desvio comportamental. Veja, por exemplo, um escritório com 4 advogados, sendo que os 2 sócios são aqueles que são, na verdade, a alta administração, mas são os primeiros a se relacionarem diretamente com juízes, com desembargadores, fazem o lobby legítimo. Se essa estrutura não tiver realmente um profissional que chame a atenção para determinado comportamento desse sócio, é muito complicado e nós temos que bater na tecla de que nós não podemos vulgarizar um programa de compliance. Nós temos que tratar esse programa, essa gestão de compliance com toda seriedade. E vale repetir aquilo que o Gustavo disse, não é caro. À medida que você vai escalando o seu negócio, você vai criando novos instrumentos, aperfeiçoando outros. O importante é começar agora, já, com a definição, com uma análise de perfil de um profissional do seu escritório, contrate empresas, consultorias especializadas em compliance também para ajudá-los, para apoiá-los na descrição do perfil de um profissional que pode tocar um programa de compliance adiante. Isso para mim é fundamental, porque senão o que vai acontecer é que os programas de compliance serão criados simplesmente para fins externos, para marketing, programa de fachada, o que os ambientalistas, os profissionais de direito ambiental chamam de greenwashing, ou seja, aquilo que se prega não se faz na prática. Não é? Então, pilar número 1, o programa de compliance pode ser feito com baixo custo, não é? Desde que você seja bem orientado para diminuir também os gastos. A questão do contrato, ministro, é aquilo que eu disse no início, uma relação de confiança, todos ganham, as duas partes, ganha-ganha, quer dizer, o cliente fica certo de que não estará em risco, o próprio advogado também mantém a sua segurança, a sua proteção, né, uma atitude antifrágil, digamos assim, ao estabelecer cláusulas contratuais, cláusulas anticorrupção, é o que nós temos visto. Né? Certificações. A última reunião, eu sou presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul. E na última reunião que participamos em São Paulo, há já uma manifestação no sentido de padronizar, digamos, aquilo que já tem feito por diversas seccionais. Algumas seccionais já estão fazendo cartilhas, o próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados também já produziu uma cartilha. Eu acho que a tendência é que nós tomemos uma atitude com relação à certificação. Isso seria, no meu modo de ver, fundamental, para que não para que nós tenhamos um guia. Né? Assim como eu falo que um profissional de compliance, um escritório, é um farol, é aquele que vai construir relações de confiança, é aquele que vai tirar dúvida, é aquele que vai ser o receptor de demandas mais variadas, desde... eu sempre falo no seguinte sentido, né? Você coloca um canal de acesso direto a um profissional e percebe que um problema talvez não seja nem caso de fraude. Nós detectamos diariamente mais problemas de assédio do que qualquer outro problema. E aí você vai fazendo ajustes. Então comece através de algumas medidas e vai progredindo com o tempo, à medida que o seu negócio vai escalando, à medida que o seu negócio vai crescendo. Essa é a sugestão que eu faço, realista. Eu vou, antes de passar até para a minha questão, vou só complementar rapidamente assim, algo que me ocorreu na fala do Marco. Ele falou das iniciativas, né, que já vêm sendo feitas em relação
algumas comissões de compliance, enfim, elementos aí da ordem, extensões aí da ordem dos advogados em relação à padronização, né? Eu queria mencionar uma também, né, que a bem aí sempre do nosso viés prático aqui do nosso webinar. Eu recomendo a todos que nos assistem para olharem o site do Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados, o CESA, que o CESA já possui uma cartilha muito interessante de compliance para escritórios de advocacia. É uma cartilha que eu recomendo, foi um trabalho que foi feito aí a muitas mãos, e está lá disponível para baixar, e lá vai ter uma orientação bastante interessante, útil e prática, se você tem interesse em estruturar o programa de compliance no seu escritório. Tá? Então, o CESA, né, no site do CESA, só você colocar lá CESA, Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados, e baixa lá a cartilha de compliance para escritórios de advocacia. E como também, deixa eu abrir o parênteses também, Gustavo. Há um livro organizado pelo Cláudio Lamarck, Carolina Petraca, a coordenação de Isabela Frota e Roberto Codinotto, que vale a pena também conferir. Está acesso gratuito através do site do Conselho Federal da Ordem, eu não sei bem qual é o link, mas é um material riquíssimo que vale a pena ser visto e lido. Compliance, essência e efetividade. Efetividade, isso mesmo. Então, assim, a gente tem, né, só fechando, né, essa questão, a gente tem, então, elementos, tem pessoas que estão, né, disponíveis aí, eu até já me coloco à disposição. A gente tem um pouco essa vocação, né, de ajudar nesse sentido, acho que isso faz parte. Eu costumo dizer que participar dos grupos de compliance é muito bacana, assim, muito interessante, não importa se você é de escritório ou de empresa, existe uma certa irmandade, digamos assim, né, assim, a gente não tem nenhum tipo de restrição, né, em relação à colaboração recíproca e intensa aí entre nós, né? Então, todos os profissionais de compliance nesse ponto têm bastante essa característica, então, enfim, também me coloco à disposição, né, fora, inclusive, desse nosso ambiente aqui, que infelizmente é restrito, em termos de tempo, a ajudá-los aí, qualquer que seja a dúvida, né? E eu faço parte até de uma iniciativa, que acho que também vale a pena mencionar, que é a Alliance for Integrity. A Alliance for Integrity é uma iniciativa justamente que procura trazer o compliance para pequenas e médias empresas, a partir da experiência das grandes empresas, né? Então, nós somos treinadores formados, aí, treinados pela Alliance para fazer a implementação de programas de compliance para pequenas e médias empresas, e entre as quais, claramente, né, podem estar incluídos os escritórios de advocacia. Então, é uma entidade também que tem farto material para você usufruir gratuitamente no site, chama Alliance for Integrity, né? Também pode procurar aí na internet, que você vai encontrar bastante material para baixar e estruturar o seu programa de compliance. Dito isso, né, eu passo para a questão que, por sinal, foi da nossa amiga, né, da Roberta Codinotto, a quem a gente agradece aqui, né, Marco, pela gentileza de nos ter colocado em contato com o ministro para proporcionar esse webinar para vocês. Uma amiga querida, enfim, e também uma representante aí da mais alta qualificação aí dos profissionais de compliance do Brasil. Ela pergunta, né, ou pede para falar um pouco sobre quais são os reais desafios, né, do dia a dia, né, a parte que eu costumo dizer, que eu costumo brincar em todas as minhas exposições, a parte sangrenta do compliance, né, aquilo que a gente fala todas as vezes que vai falar do quão empolgante é esse mercado, né, todo o alerta que a gente coloca para as pessoas que vão nele iniciar, de que realmente existe uma parte aí dura, né, difícil, que a gente precisa ser, como o Marco colocou, usando a expressão dele, antifrágil, né, a expressão do Nassim Taleb, né, e a gente precisa ser antifrágil para poder encarar, né, e não são poucos os desafios também do compliance na advocacia, tá? Eu diria, para responder a questão, que a maior dificuldade é sempre a criação da cultura, do ambiente, a preparação do ambiente. Como o Marco colocou, assim, é muito mais provável que a ocorrência dos desvios do dia a dia, né, dos problemas do dia a dia que o compliance precisa, sobre os quais o compliance precisa se debruçar, tenham a ver
com questões de ambiente de trabalho, né? Muito mais do que questões de corrupção, de fraude, enfim, isso, posso dizer que eu sou um privilegiado nesse sentido, enfim, no ambiente em que eu trabalho, realmente, essa não é, né, nem de longe, aí a maior incidente, maior preocupação, diria assim, né, maior tempo que a gente gasta aí nas atividades do dia a dia. Em contrapartida, né, onde a gente realmente deposita aí bastante do nosso esforço, é justamente na criação desse ambiente. E esse ambiente de cultura, para falar rapidamente sobre, e aí eu puxo um pouquinho da história, né, na cabeça de cada um de vocês, do que é ser um estudante de direito e depois ser um profissional da advocacia. Eu costumo dizer o seguinte: é mais ou menos como a filosofia do trote, né, nas faculdades. Por que o trote acontece? Porque eu levei trote no ano passado, então esse é meu ano, né, de me vingar, né? Eu me vingo do trote que eu levei no ano passado nos calouros desse ano. Então eu costumo dizer que muitos de nós, advogados, a gente sai da faculdade e começa o nosso estágio, enquanto está na faculdade, começa o nosso estágio, e muitos de nós, da minha geração aqui, geração X, passamos por situações de muita pressão nos escritórios de advocacia quando éramos estagiários, né? A gente cresceu sob essa pressão. Uma época que a gente, né, como eu costumo brincar, falava que era lícito torturar estagiário, né? Então, onde a gente costuma trabalhar bastante a questão da cultura, né, da criação do ambiente de trabalho, do saudável no escritório de advocacia, é justamente você trabalhar a ideia de que o escritório de advocacia não é diferente de um ambiente empresarial da atualidade, onde são esperados determinados comportamentos e relações que, embora tenham, né, não tenham sido habituais no passado, hoje são absolutamente mandatórios. Então, questões de trato social, né, de trato relação entre advogado e estagiário, por exemplo, entre advogado sênior e advogado júnior, né, questões da relação de respeito que precisa haver, né? Nós somos profissionais que muitas vezes, né, nós somos criados um pouco com essa ideia de que precisa sofrer para aprender, né? Não, tem que sofrer para aprender e tudo mais, e a gente percebe isso ainda, um comportamento, de certa forma, nos escritórios de advocacia, infelizmente, ainda muito presente, né? E eu uso até um exemplo, de que eu não estou falando especificamente do Demarest, enfim, de qualquer outro grande escritório, médio ou pequeno. Eu uso um exemplo da International Bar Association, da IBA, né, que é justamente a OAB mundial, né, digamos assim, a OAB internacional, que cuida de todos os escritórios de advocacia em todo o mundo. Eles têm um estudo absolutamente assustador em relação ao assédio moral no ambiente de trabalho. Assustador. A ponto de resultar em situações até criminosas, do ponto de vista na relação entre advogados dentro do ambiente de trabalho. Criminosos no sentido até de crimes sexuais envolvidos, mundo afora, né? Então, assim, e não podemos dizer de forma alguma que o Brasil está isento desse mesmo risco, né? É impermeável a esse risco, muito ao contrário, né? O Brasil é, tradicionalmente, também um país em que, por questões culturais, as relações são acaloradas, né? As pessoas se comportam de forma passional, muitas vezes, e isso absolutamente desfavorece o relacionamento profissional no nível de expectativa, né, que se espera atualmente, né, espera pelo conjunto da sociedade que exista entre profissionais. Então, a International Bar tem esse estudo, como eu disse, está inclusive disponível no site da IBA. Ele tem um estudo grande, assim, tem uma brochura lá do estudo e tudo mais, e tem depois uma coisa mais visual, né, um resumo mais visual desse estudo, onde vocês vão ver índices assustadores de assédio moral e sexual dentro do ambiente dos escritórios de advocacia. Então, eu diria o seguinte: o grande desafio que a gente tem é a implementação da cultura do compliance, e é a criação dessa relação de confiança que o ministro colocou, né, de que é preciso construir entre a sociedade que habita, que vive ali dentro do ambiente do escritório de advocacia e a estrutura de compliance, a instância do compliance, seja diretamente com a minha pessoa como compliance officer, seja através do canal, seja através da confiança nas decisões da alta administração em relação ao compliance. Essa relação de confiança precisa existir. Quando eu entrei no escritório,
né, para contar um caso prático aqui para vocês, né, era muito comum ainda as pessoas perguntarem para quem vai, né, o e-mail do canal de alerta. Tem um e-mail lá onde a gente pode se comunicar com o canal de alerta. Mas para quem vai esse e-mail? Vai direto para o sócio? Aí a nossa preocupação é justamente explicar que havia, né, estávamos criando, então, a estrutura do compliance, que hoje existe um comitê, inclusive, do qual não participa sócio, por uma decisão nossa, uma decisão da estrutura do escritório. O comitê de compliance, aquele que analisa inicialmente, que recebe as nossas dúvidas e reclamações e denúncias e tudo, ele é tratado, esses casos são tratados inicialmente por um comitê que é composto por mim, né, como compliance officer, pelo diretor de RH, pela coordenadora do jurídico interno do escritório. Então, assim, são pessoas, inclusive é importante, isso também vale ser dito, é muito importante para a questão do ambiente do escritório, você oferecer aos seus colaboradores também a presença e a segurança da figura feminina no compliance. Isso é importante ser dito também, né? A gente tem muita discussão hoje sobre questões aí de gênero e tudo mais, mas eu sou um grande defensor aí da questão da equidade de gênero e por trabalhar no compliance há muitos anos, eu já aprendi que é muito importante você ter a presença da figura feminina dentro da estrutura do compliance como referência também, para que as mulheres que estejam se sentindo de alguma forma incomodadas tenham aquela primeira liberdade. Não quer dizer que elas não confiem no Gustavo, mas quer dizer que elas se sentem inicialmente mais bem acolhidas por outra mulher para dividir aquela situação, né? E é uma questão... Não só mulher, né, Gustavo? Não só mulher. Eu acho que não só na empresa, mas sobretudo também no departamento de compliance, a diversidade deve imperar, quer dizer, produtividade, claro. Ao salto de produtividade, e o ambiente relacional fica muito melhor. Não, exatamente. A questão da diversidade hoje eu diria, um dos pontos fundamentais aí de qualquer estrutura organizacional, né? Acho que não é uma discussão, vamos dizer assim, até superada do ponto de vista teórico e científico, o bem que faz, né, a organização você ter a presença da diversidade, né, na sua estrutura, para poder absorver, né, tudo aquilo que ela pode lhe oferecer em termos de pensamentos de vieses diferentes, né, pensamentos, experiências, backgrounds distintos e tudo mais. Então, você tem toda a razão, né? Nas questões, eu digo fortemente nas questões de gênero, é importante nesse referencial para que você tenha o acolhimento correto, na medida correta, né? E a gente trabalha tudo isso visando justamente a preservação do bom ambiente, né, de trabalho para todos, né? Então, essa estrutura, ela é a mais desafiadora, né, do dia a dia. E, para finalizar aqui, né, para não tomar mais aqui o tempo de todos, eu completaria dizendo o seguinte: a consequência também é muito importante, porque assim, não adianta você criar toda essa estrutura, né, você com toda a boa vontade do mundo, você cria toda a estrutura, aquela pela qual nós já passamos, com todos os referenciais que a gente falou e tudo mais, se no final do dia, quando for observado que algum mal feito, né, alguma irregularidade efetivamente aconteceu, as pessoas não forem responsabilizadas por ela, né? Isso é muito importante. Então, assim, você coloca tudo a perder, todo o seu esforço, se as pessoas, o seu ambiente, o seu grupo de trabalho ali, não tiver a percepção de que as pessoas foram responsabilizadas pelos seus atos, ok? Tudo aquilo que foi investido é perdido em termos de tempo, de esforço, né, e de intenção. Então, trazendo de novo aqui para mim a realidade do Demarest, a gente criou, né, esse comitê, ele faz essa triagem, ele faz essa análise do caso, quando ele acontece, e ele faz uma recomendação. Essa recomendação, ela é levada ao conselho, né, e uma vez que ela é discutida, debatida entre o comitê de compliance e o conselho, dali tem que sair efetivamente alguma ação. E muitas vezes essa ação, ela passa... todo o escritório precisa ter, de alguma forma, metas, né, de objetivos a serem atingidos e indicadores de desempenho para ver se esses objetivos estão sendo atingidos ou não. Então, uma sugestão muito prática que eu recomendo a todos
é que implementem nas suas estruturas indicadores de desempenho de compliance, voltados a questões humanas. Então, se a gente tem lá nossos indicadores de recursos humanos, eles contemplam questões de compliance, né, do ambiente de trabalho. Então, se a pessoa, se o sócio, por exemplo, se chegou até um sócio e ele efetivamente vai ser responsabilizado por uma atitude que foi considerada inadequada do ponto de vista do programa de compliance, ele vai ser penalizado no KPI dele de recursos humanos. Então, assim, financeiramente falando, ele vai sentir o peso do compliance. Em situações mais graves, a gente pode ter, inclusive, questões, né, enfim, de colaboradores desligados, advertidos e até desligados, né? Advertidos, e a advertência é outra recomendação prática também. Por favor, sempre por escrito, né? Sempre formalize. Também não adianta você fazer uma advertência verbal, uma coisa que fica solta no ar. Formalize aquilo que você está advertindo, a pessoa que você está advertindo, pelo que ele está sendo advertida, para que aquilo fique registrado. Você crie essa evidência, né, de que houve atuação do comitê de compliance e que a pessoa foi formalmente advertida. Então, a questão da consequência é muito importante. Outra dica prática também é o seguinte: nós não costumamos divulgar a consequência para todos. Não, a consequência não é pública, né? Nem mesmo para o denunciante a consequência não é pública, porque os detalhes da consequência. O que é importante é que o denunciante saiba, ou as pessoas que sofreram ali de alguma forma, ou que estão conscientes daquela irregularidade, saibam que houve consequência. Você não precisa, claramente, você tem que tomar o cuidado de não expor também a pessoa que está sendo penalizada. Você pode, eventualmente, até criar um problema para você, se você expuser essa pessoa inadequadamente, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, não é relevante, não é necessário que você pormenorize a forma, o que aconteceu, né? O fulano pagou tanto, né? Foi formalmente, está aqui a advertência dele, não precisa chegar nisso. O que é importante, a pessoa que fez a denúncia, ou as pessoas que foram, de alguma forma, impactadas por aquilo, elas vão sentir, na medida em que elas vão sentir a diferença, a mudança no ambiente, ok? Elas não precisam ver corpos pendurados pelo escritório, não é essa a intenção, né? A intenção nossa é mostrar que o ambiente está sendo monitorado e que você vai sentir a melhora dele, vai sentir o seu problema ser resolvido na medida em que o comitê de compliance vai atuar. E sem ministro. Sem gerar uma apreensão desnecessária também em todo mundo, né? Exatamente. Do panóptico, né? Exatamente. Senão, o risco que você pode ter nesse caso, como disse o ministro, é criar um ambiente tenso, ainda mais tenso de trabalho. E inibe a denúncia, inclusive, né? Exatamente, de perseguidores e perseguidos, enfim, não é essa, né? Não é essa a intenção do compliance. E, por fim, o último dos elementos aí, né, então, assim, a punição, né, enfim, a consequência, a estruturação disso, né, quer dizer, o comitê de compliance, a aplicação da consequência, e por último, o resultado disso deve, sobretudo, preservar também a pessoa que eventualmente lhe trouxe aquela informação, né, o denunciante, a pessoa que eventualmente, quer dizer, é a tal da não retaliação. Então, esse também é um outro desafio enorme do dia a dia do compliance, da figura, do profissional, da estrutura do compliance, seja nas empresas, seja nos escritórios de advocacia. Porque, em muitos casos, obviamente, a gente trabalha sempre com a anonimização dessas pessoas, né? Dessas denúncias. A ideia é de que você não precisa expor, né? Não deve expor. Mas, eventualmente, dependendo até do tamanho da sua estrutura, pode não ser difícil você, eventualmente, identificar, ou pelo menos, pior ainda, né? Ter uma ideia, um guessing, né? De quem foi a pessoa que denunciou. Então, precisa tomar muito cuidado para que a mensagem da não retaliação seja sempre muito clara. Olha, se houver algum tipo de retaliação contra a pessoa que lhe trouxe ao comitê de compliance alguma reclamação, alguma denúncia, você igualmente coloca o programa todo a perder, né? Se a pessoa se sentir, porque obviamente é a primeira coisa que a pessoa se sente é justamente intimidada, digamos assim, né, ou insegura para levar alguma coisa ao comitê de compliance quando ela sente que pode ser retaliada, né? Então, nesse momento também é outro ponto em que você mata o programa de compliance. Então, tem realmente que tomar muito cuidado.
Isso não significa, né, da mesma forma que você tem que preservar, tem que prezar pela não retaliação, não significa que você está dando salvo-conduto para uma pessoa que traz, eventualmente, né, uma irregularidade, uma denúncia para o programa, de que ela passa a ser intocável, inclusive porque lhe será aplicada uma medida de boa-fé, ou seja, a gente vai analisar se a pessoa trouxe aquele caso para a gente de boa-fé, ou se ela está, de alguma forma, tendo algum interesse dela, eventualmente, inadequado ali naquela situação, e está criando um caso, né? São muitos os casos. Eu trabalhei no setor privado como compliance officer durante muitos anos e observei muitas situações, funcionários, por exemplo, que se sentiam ameaçados de perder o emprego, criavam uma denúncia, né, onde ela não existia, né, criavam uma situação onde não havia, para com isso tentar preservar os seus empregos. Infelizmente, isso também acontece, né? Há que ser dito, que é um dos nossos desafios, o desafio de fazer uma apuração adequada das denúncias, para que você possa, eventualmente, aplicar o princípio da não retaliação, aonde ele efetivamente é cabível, né? Então, ele é cabível sempre a quem? Ao denunciante de boa-fé, aquela pessoa que ele traz efetivamente, né, de peito aberto, né, enfim, de boa-fé, uma denúncia de uma situação que ela está vivendo ou que ela está observando que outras pessoas estão vivendo. Isso também é muito interessante. Eu costumo dizer que quando o programa de compliance atinge um grau de maturidade muito elevado, você começa a perceber que as pessoas cuidam umas das outras. Então, a figura do denunciante passa a não ser apenas aquela que sofreu aquela irregularidade, aquele maltrato, enfim, aquele assédio, o que quer que seja, né? Passa a ser também aquelas pessoas que estão observando ao seu redor que algo de mal está acontecendo e se sentem confortáveis o suficiente para procurar o comitê de compliance, a estrutura de compliance, para fazer a denúncia. E isso é maravilhoso quando você observa acontecer, né? Você percebe, poxa, a pessoa, ela atingiu um tal grau de tranquilidade, de confiança no programa, que ela, sem ser diretamente atingida por aquilo, ela quer colaborar com o bom ambiente do escritório, da empresa, enfim, do ambiente de trabalho dela. Então, isso é maravilhoso. É o guardião, o champion, o embaixador. Exatamente, é o guardião, aquela pessoa que, por livre e espontânea vontade, resolve contribuir com o bom ambiente, porque ela sabe que indiretamente ela se beneficia daquilo, né? Então, esse é um grau, que eu diria assim, um grau máximo de conscientização, né, que o programa de compliance atinge dentro de um escritório, dentro de uma empresa. Muito bom. A gente está já caminhando para o final, mas eu queria fazer uma última rodada de perguntas para vocês dois, que eu peço que respondam da forma que entenderem melhor, mas no contexto de duas questões colocadas por duas pessoas que estão nos assistindo. Aliás, estamos com 400 pessoas agora assistindo vocês. Então, parabéns. Que maravilha. Tem uma pergunta aqui do Daniel Guies Pereira, se as boas práticas de compliance nos dias de hoje, com a questão da pandemia, elas acabam sendo afetadas. E também uma pergunta do Rafael Gomes, perguntando qual é o ganho que você, na prática, observou, eu acho que é mais para o Gustavo essa, com a implementação do programa de integridade. Mas eu queria colocar essas duas questões num contexto um pouco mais prático, que tem um pouco a ver com uma das primeiras questões, ou um dos primeiros pontos que o Gustavo colocou, de preocupação no escritório, que é o conflito de interesse. Infelizmente, até para fazer coisa errada, às vezes as empresas precisam se socorrer de advogado, não é? E como é que isso funciona na prática? Nem sempre é evidente para o escritório que por trás daquela contratação pode ter um ato potencialmente ilícito. Eu vou citar dois casos, por exemplo. A empresa que se socorre de um escritório de advocacia para estruturar uma offshore num paraíso fiscal. Não está claro para você, como um advogado, como escritório, qual é a intenção, mas provavelmente você pode ter ali uma montagem de estrutura para lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, etc. Ou ainda, né, uma empresa que te pede um assessoramento
para elaborar um ato normativo, uma sugestão de ato legal, que você imagina, pelo relacionamento do teu cliente, que ele vai levar direto a uma autoridade pública, do legislativo, do executivo. Como é que a gente compatibiliza isso com o nosso sistema de integridade, a necessidade de gerar receita, no momento de dificuldade que a gente está vivendo, né? Como é que, internamente no escritório, do ponto de vista prático, essa avaliação de risco, avaliação de conflito de interesse acontece, né? E se isso não é motivação, algum motivo de conflito interno que possa prejudicar o ambiente de trabalho e não levar a uma melhoria do ambiente, como se espera aqui, que muito bem falou o Rafael Gomes. Então, falando com o Marco Aurélio, eu peço, Marco, que ao final da sua fala você já também faça suas considerações finais e, na sequência, o Gustavo, por favor. Eu gostaria que você repetisse a primeira parte, ministro. A primeira pergunta. Não, a primeira pergunta a gente está vivendo um momento de pandemia que há um impacto ou não nos sistemas de integridade, nos programas de integridade, nas boas práticas de compliance, né? E coloca essa questão nesse contexto, né? Como é que é um momento de dificuldade para todos, de ajuste de orçamento das empresas, dos próprios escritórios, e como é que eu lido com essa questão da minha estrutura de integridade, às vezes sendo impactada, e também da avaliação de risco de contratações que, porventura, estejam em curso e que você tem ali algum red flag, alguma preocupação com a licitude do resultado da tua consultoria. É aquela velha história, né? Comida ou ética, quando você tem uma decisão entre comida e ética. Até que ponto você vai flexibilizar os seus valores, ou mais propriamente os valores da organização, diante dos seus primeiros problemas, diante das suas primeiras crises, né? De receita, como é o caso, né? É uma decisão, uma chamada hard decision, ou uma decisão realmente difícil. É o que eu disse na minha fala, tem que haver um certo bom senso, uma certa sensibilidade, aquilo que um colega português, o Rui Patrício, diz, né? Sensibilidade, bom senso, sem ser permissivo, né? Sem no sentido de weakness, né? De fraqueza, né? No sentido de equilíbrio, de balanço, fazendo o cálculo dos riscos operacionais, dos riscos financeiros e da repercussão que esses mesmos riscos têm no futuro em termos de dano à imagem. Né? Você não pode perder de vista nunca, e muitas vezes quando você foca simplesmente no aspecto financeiro, no curto prazo, você fica cego daquilo que, na verdade, representa o grande valor da sua empresa, o que é o objeto maior da governança, da boa governança, que é a maximização de valor a longo prazo, a perenidade da empresa, a longevidade. Esse é o cálculo que você vai ter. Claro que você precisa ter caixa, fluxo de caixa. Agora, analisar riscos, né? A análise de riscos, ela anda junto com o planejamento estratégico. É nessa hora que você precisa realmente ter um plano para o imediato, para o curto, médio e longo prazo. Isso é inevitável, porque senão você vai pagar o preço lá no futuro. Como eu disse, as pessoas serão lembradas, as empresas serão lembradas pelos atos e omissões do presente. Não há simplesmente como fechar os olhos, relativizar a ética, não ser íntegro, no sentido de plenitude. Eu realmente acho que sim, em algumas situações raríssimas, você tem que agir com bom senso, com sensibilidade, não no sentido de permissividade. Né? Eu acho que o senhor citou a questão de vantagens. Veja, as primeiras demandas que eu tive em termos de escritórios de advocacia aqui em Campo Grande foram no sentido de que os escritórios viram a perda de oportunidade. Ou seja,
empresas de fora, empresas grandes, exigiam que esses escritórios tivessem programas de compliance. E esses escritórios, 2 deles especificamente, não tinham. Um deles foi bater na porta de uma grande consultoria em São Paulo, o outro simplesmente ignorou, perdeu o cliente. Os dois perderam importantes clientes, né? 2 importantes clientes. Então, esse é o cálculo que você tem que ter, quer dizer, ter um programa de integridade hoje no escritório é um diferencial competitivo, né? Mesmo na crise, porque, repito, na crise é onde as pessoas estão mais propensas a fazer de tudo para ter o ganho monetário, para ter o ganho reputacional. É um risco enorme, ministro, então fica difícil realmente flexibilizar, afrouxar os mecanismos de compliance, de ética e integridade. Esse é o meu ponto de vista. Gustavo, por favor. Bom, eu vou começar falando sobre a questão da pandemia, né, muito rapidamente, que assim, a minha visão, eu acho que até passei um pouquinho sobre isso, eu digo o seguinte: as relações, o fato de estarmos hoje, né, numa situação de exceção, os riscos, eles não, a gente conversava isso um pouquinho antes até de começar o webinar, a gente conversava aqui entre nós, né? Que os riscos não esperam, né? Eu estava citando como exemplo a postergação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E eu dizia o seguinte: olha, a gente está fazendo um estudo de segurança da informação, eu sou o DPO do escritório também, além de ser o Chief Compliance Officer, e a gente está fazendo um estudo de impacto da segurança da informação no ambiente remoto, né? E que a gente entendeu, inclusive, que esse impacto é até maior do que ele é no ambiente, enfim, normal de trabalho, por conta de uma série de situações aí, das pessoas usarem equipamentos próprios, enfim, né, de você ter uma circulação de dados aí que fica, às vezes, um pouquinho à margem do nosso controle principal. Então, eu dizia o seguinte: olha, a lei vai ser postergada, enfim, o que eu não vejo em si como um problema, porque a questão toda é você não trazer um impacto de caixa para as empresas com a questão da aplicação das punições e tudo mais. Mas eu, pessoalmente, era partidário de que a vigência, o início da vigência fosse mantido e se postergasse apenas o início da aplicação das penalidades. Que eu acho que aí mandaria uma mensagem melhor, talvez, para o mercado, dizendo o seguinte: olha, não é para vocês tirarem o pé desse projeto, ao contrário, a lei vai entrar em vigor, a gente vai só demorar um pouco mais para aplicar a penalidade, mas o trabalho poderia começar muito mais como de orientação. O problema é que o Estado brasileiro tem essa questão, ele está menos preocupado em orientar e mais preocupado em penalizar, né? Então, se a gente tivesse esse viés de orientação colocado à frente, né, do viés da penalização, não teria problema nenhum a lei, né, LGPD entrar em vigor nesse momento e se postergar aí a questão das penalidades. O que eu quero dizer é o seguinte: o risco durante esse período de exceção, ele continua o mesmo, ou ele até aumenta em alguns aspectos, né? Ele não espera, não adianta você dizer para o risco a lei vai ser prorrogada, né? A vigência vai ser prorrogada. Então, no compliance é a mesma coisa, né? Então, assim, os riscos de compliance do escritório, eles permanecem no momento da pandemia. E aí, o que me preocupa é justamente a questão da priorização, né? Você descer, né, o nível da prioridade do compliance apenas porque estamos num regime de exceção, em quarentena, todo mundo, né? Enfim, existem riscos que permanecem e outros que até se sobressaem nesse ambiente, ok? Então, isso é muito importante, né? Não lembrar que o regime de exceção por si só, ele tem que ser avaliado, a matriz de risco tem que ser avaliada à luz dessa realidade. E aí vai ficar muito claro para a pessoa que está fazendo essa avaliação que não, meus riscos, vários deles aqui, ó, continuam e alguns até sobem, né, de patamar aqui nesse momento de exceção. Outra coisa é essa questão do conflito de interesse, né, e da preocupação com o conhecimento que a gente tem, que o advogado tem, do cliente do caso, né, que ele está pegando, enfim, no qual ele está trabalhando, né? E eu gosto de citar aqui uma preocupação que eu tenho com alguns. Hoje existe um estudo técnico jurídico, né, que foi brilhantemente exposto, inclusive, num evento que eu participei no Rio Grande do Sul, sobre questões dos deveres de compliance do advogado.
né? E lá estava se tratando justamente de questões técnicas, por exemplo, em relação à lei de lavagem de dinheiro. Ela tem lá um artigo 9º na lei de lavagem de dinheiro, onde ela diz alguns tipos de profissionais que estão sujeitos ao chamado dever de compliance, que seria o dever de reportar situações à autoridade, ao COAF, enfim, né, que depois aí veio a mudar de nome, enfim, mas enfim, é um órgão que faz o controle, né, dessa que faz a fiscalização desse tipo de movimentação financeira para a prevenção da lavagem de dinheiro. Então, nessa lista do artigo 9º, por exemplo, atualmente não se encontra a figura do advogado. E há uma discussão enorme acontecendo nesse momento. Tem 4 projetos de lei, pelo menos, na Câmara tramitando, no Congresso, perdão, que alguns estão no Senado, no Congresso Nacional tramitando, que trazem mudanças nessa legislação para incluir o advogado nessa lista do artigo 9º, a partir do qual nós, advogados, teríamos, então, o chamado dever de compliance para fazer o reporte dessas operações financeiras. Então, quando o ministro fala, por exemplo, estamos auxiliando uma empresa a montar uma offshore, e que, eventualmente, isso acende um nosso alerta ali, uma luzinha amarela, dizendo, opa, isso talvez seja uma estrutura para evasão fiscal, né? Isso talvez seja uma estrutura aqui para o cometimento de algum ilícito fiscal. No momento em que nós estivermos sob o regime dessa lei do artigo 9º, passa a ser um dever, além de ser uma questão ética, um dilema ético do advogado, passa a ser uma obrigação legal a gente reportar. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é uma linha tênue, como eu falei lá no começo, o dever de confidencialidade versus a questão ética. Cada vez mais o advogado, a advocacia como um todo, será pressionada no sentido de não coadunar, não participar, não incentivar ou participar de qualquer forma, em qualquer medida, do cometimento ou da estruturação para a consecução de algum ato ilícito. Então, para isso, que tipo de mecanismo de defesa a gente precisa ter? Muitas empresas trabalham no chamado Know Your Client, né, que a gente fala, ou seja, conheça o seu cliente, faça uma due diligence, né, faça uma pesquisa, uma investigação antes mesmo de você pegar o caso. Esse é o momento em que você precisa ter. Então, quando eu entrei no Demarest, o pessoal brincava e falava assim, olha, você vai pegar a área mais sensível do escritório, que é o conflito de interesse. Né? Eu recebo aí vários, né, uma média, sei lá, umas 10 consultas diárias aí, mais ou menos, sobre potenciais conflitos de interesse. Então, nós temos um sistema em que a gente, né, você não precisa fazer isso via sistema, dependendo do tamanho da sua estrutura. Lá a estrutura é muito grande, a gente tem um sistema que é ligado ao nosso CRM, ou seja, ao nosso cadastro de relacionamento, né, nosso cadastro de clientes, parceiros, fornecedores e tudo, onde a gente tem todas as informações das empresas e pessoas físicas e jurídicas com as quais a gente se relaciona, e a pessoa coloca lá, o sócio coloca lá, olha, vou trabalhar uma oportunidade X num cliente Y, ou num potencial cliente Z. E a gente recebe essas informações, a minha equipe recebe essas informações e começa a cruzar dados, para a gente saber se a gente já trabalhou, se a gente já trabalhou com uma parte contrária, eventualmente não pode pegar e tudo mais. E, além disso, dependendo da natureza, né, da atividade que vai ser performada ali pelo escritório, que vai ser contratada, a gente analisa também a potencial exposição dessa atividade a questões éticas, né? Potencial exposição disso. Não. Será que a gente sabe quem são essas pessoas? A gente sabe quem são, para qual finalidade vai estar sendo feito esse trabalho? Então, essa política de Know Your Client, de conheça o seu cliente, é uma das mais importantes no escritório de advocacia. Né? Se você não tem uma estrutura robusta para fazer essa análise, não tem problema, né? Faça essa análise. Você consegue hoje, com instrumentos muito simples, com o Google, por exemplo, você consegue uma quantidade enorme de informações interessantes sobre as mais variadas naturezas aí de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica. Existem empresas que contratam também, você contrata um custo baixíssimo, que podem te trazer dossiês, né, que pesquisam, obviamente, em bases públicas, né, bases legais, informações sobre pessoas físicas e jurídicas, né, CPFs e CNPJs com os quais você está se propondo a trabalhar. Então, esse cuidado, e eu digo o seguinte, até como criação de evidência, você precisa ter esse cuidado, porque se amanhã você não tem o dom da onisciência, então, assim, se amanhã acontecer alguma coisa com aquele seu cliente, com aquela operação que de alguma forma você participou, ajudou, você pode
no mínimo, o que você vai ter é a geração da evidência da sua preocupação em não ser partícipe de um ato que depois foi considerado ilícito por alguma razão, não é? Então, isso pode ser exatamente a diferença entre uma condenação e uma absolvição. É uma curta distância, uma curta linha tênue aí entre uma situação realmente preocupante para o advogado e uma absolvição por ficar constatado de que realmente não houve nenhum interesse, nenhuma intenção do profissional da advocacia em colaborar com aquilo. Ok? Então, essa é uma preocupação muito grande. Outro ponto que costuma ser muito citado hoje em dia nas conversas, e eu, como profissional de compliance da advocacia, sou frequentemente perguntado sobre isso, é o seguinte: como é que você garante que o dinheiro dos honorários é lícito? Né? A gente viu recentemente nas investigações, por exemplo, aí da Operação Lava Jato, muitas vezes isso ser levantado. Né? A gente viu criminalistas renomadíssimos no mercado, pessoas respeitadíssimas, abrirem mão de seus clientes pela simples decisão, por ter simplesmente cansado de lutar contra essa pressão de comprovação da origem lícita dos honorários, que é muitas vezes algo que está fora da nossa capacidade. Então, especialmente para o advogado criminalista, esse é um ponto fragilíssimo na relação advogado-cliente. Como é que você vai defender uma pessoa que, por exemplo, pertence ao crime organizado e vai ser pago por ela de alguma forma? E você vai garantir que aquele dinheiro que está sendo utilizado para o seu pagamento é de origem lícita, se a atividade profissional da pessoa, profissional, entre aspas, da pessoa, é justamente no crime organizado, né? Então, são questões que realmente se colocam de forma de grande sensibilidade para o advogado. O que eu recomendo, obviamente, esse exemplo que eu dei é o mais radical de todos, e eu diria que o criminalista, nesse sentido, ele está, sim, exposto, e não há muito que ele possa fazer nesse sentido. Infelizmente, é uma grande exposição que ele tem. Mas eu diria que a média dos advogados, vamos dizer assim, falando para a comunidade dos advogados corporativos, digamos assim, que talvez a imensa maioria dos que nos assistem, dos que nos acompanham, é a preocupação realmente de você fazer uma investigação prévia do background do seu cliente, né? O famoso background check que a gente fala, né? Fazer uma checagem das bases do seu cliente, da origem do seu cliente, e saber se efetivamente você não está, quando você está ajudando ele a fazer alguma coisa, você não está claramente indo para um caminho que vai sair do seu controle em relação a questões de legalidade, e também se a natureza da atividade que ele atua permite a ele pagar os seus honorários de forma lícita, né? De modo que você consiga garantir a origem. Muitas dessas investigações que estão sendo feitas, e é bom que elas sejam feitas em larga escala aí hoje em dia, elas têm aquele mantra do follow your money, follow the money, né? Follow the money, ou seja, siga o dinheiro. E muitos advogados, muitos profissionais da advocacia acabam entrando no meio desse caminho, de surpresa, no meio do caminho dessas investigações, porque ao fazer o follow the money, percebem que parte desse money foi justamente utilizado para pagar honorários advocatícios. Claro que em muitos casos a prestação desses serviços é fraudulenta, e nesses casos a gente nem está discutindo, porque nesse caso o profissional da advocacia, ele está, independente dele ser um profissional da advocacia, ele está cometendo um crime. Nós estamos tratando dos casos onde você licitamente, genuinamente prestou um serviço de forma legítima, honesta, e não teve o controle da origem do dinheiro que pagou os seus honorários. Esse é o caso que nos interessa. Gustavo, agindo dentro do chamado risco jurídico permitido. O que isso significa? Exatamente. Que o advogado tomou todas as cautelas e se baseou na sua atividade corriqueira, na sua atividade cotidiana, na atividade típica do advogado, conforme todos esses preceitos que nós já falamos. Código de Ética e Disciplina, Estatuto do Advogado e toda a legislação. Não dá para buscar saber a origem em todo e qualquer caso, né? Claro que você entra num ambiente, num cenário ilícito, criminológico, quando você tem a informação e o dolo de cooperar com um ato ilícito aí. Que é isso que você está dizendo. Não é desses casos que nós estamos falando.
Mas nós, advogados, principalmente os criminalistas, não temos condições de apurar toda e qualquer situação da onde parte o dinheiro, porque pode ser um criminoso que está tirando o dinheiro de um parente, enfim, emprestou o dinheiro. Não tem como responsabilizar, senão realmente criminaliza a advocacia. Criminaliza, né? A advocacia, exatamente. E acaba a advocacia criminal. Exatamente. Esse é o ponto principal, Marco. O nosso trabalho, justamente, é evitar a criminalização da advocacia. Por isso que esse serviço preventivo, de você tomar todos os cuidados antes de aceitar um caso, antes de iniciar as tratativas com aquele cliente, vão fazer com que você tenha feito a sua lição de casa, né? Você tenha criado as evidências de que você está atuando de forma legítima, né? De forma lícita, e não vai criminalizar o seu trabalho. No momento que você perceber, e aí é um dilema, dentro do qual eu acredito que todos os profissionais trafeguem aí em alguma medida. No momento que você percebe que o seu risco, né, é muito alto frente ao seu benefício em assumir determinado caso, claramente a recomendação, né, mais sensata a se fazer é: não pegue o caso, não entre. Percebeu que você tem realmente um red flag ali, como a gente fala, com determinada empresa, com determinada transação, é melhor você não assumir, né? Eu já tive casos, por exemplo, quando eu trabalhava em empresa do setor imobiliário, em que o cliente se ofereceu para pagar em dinheiro vivo, né? E era uma transação imobiliária em dinheiro vivo. Como assim? A transação imobiliária, por definição, você já vai passar pelo COAF, porque ela já era, né, naturalmente acima ali dos 10 mil reais, já estava classificado por padrão, que era uma transação que precisava ser notificada. Como assim você vai receber isso em espécie, né? Então, assim, não, claro que não, nós não vamos fazer esse zero. A empresa não acabou não pegando aquele cliente, fazendo a opção por não entrar naquela situação, porque não havia como comprovar a origem do dinheiro, enfim, né? Não havia como fazer esse reporte de forma segura para a empresa. Então, assim, isso é muito importante. Em determinadas situações, a gente vai, sim, como todo profissional, ficar no dilema entre aceitar ou não aceitar o risco. E é aí que entra, por isso que a gente disse aqui durante toda a nossa conversa, que a avaliação de risco é um ponto fundamental do compliance, né? Num determinado momento, que a gente perdeu o marco, agora voltou. Num determinado momento, a gente tem sim que fazer esse exercício e, infelizmente, em certas situações, teremos sim que abrir mão daquela, né, daquela oportunidade que parece maravilhosa, que traria uma receita e tudo mais, frente ao risco que a gente identifica como tendo sido alto demais, né? Mesmo tendo sido mitigado, enfim, tratado o risco residual aí da nossa análise, ele ainda é alto demais para a gente colocar em risco a nossa credibilidade e a ética do nosso trabalho. Então, assim, infelizmente, isso pode vir a ser uma decisão que o profissional da advocacia terá que tomar. E de novo, eu digo assim, não somos melhores nem piores do que nenhuma outra profissão, né? Todas as profissões passam pelo mesmo dilema, todo mundo, né, todo ser humano, quando vive em sociedade, assume que enfrentará questões morais, né, todo no seu dia a dia, que vai precisar confrontar e vai precisar tomar as atitudes que entender necessárias de acordo com a sua consciência. Não é diferente na advocacia nesse sentido. Obrigado, Gustavo. O resumo aqui que eu coloco é que o sistema de integridade ele é importante, é necessário, é fundamental para o escritório da advocacia. Ele garante internamente confiança, um clima organizacional adequado, ele protege o teu cliente de eventuais sanções que, porventura, possam acontecer por uma conduta do próprio escritório, de um membro do escritório, e protege o próprio escritório, que pode se ver implicado amanhã num enredo, numa trama de uma conduta indevida, de um crime, porventura, praticado por um cliente. Então, eu estou muito feliz aqui com o nosso resultado. Eu acho que os nossos palestrantes abrilhantaram a nossa manhã. Sensacional, vocês estão de parabéns. Só estamos recebendo elogios pelos nossos participantes. Estamos encerrando esse webinar, eu acho que com sucesso, com louvor, e serão todos avisados do nosso próximo webinar, nosso próximo Café com Compliance do Vale de Advogados, nos próximos dias. Quero agradecer novamente ao Gustavo, Marco Aurélio, e desejar uma
boa manhã e um bom resto de semana a todos vocês, com segurança e com muito compliance, com muita integridade. Muito obrigado a todos, gente. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado a todos.